queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito, este é um momento que é bom que você se inscreva e ative o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, onde eu narro as escrituras, para que você possa continuar fazendo tudo o que você faz durante o seu dia e ouça a palavra através da minha voz. Eu também estou nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também lá no Telegram. É só você me procurar aí na descrição, nos links, vai direto para lá. E vai ser um prazer ter você comigo em todas as outras plataformas. Amém? Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma tradução. Hoje eu vou traduzir um programa do Sid Roth, é sobrenatural. Neste programa, o Sid Roth ele vai entrevistar o rabino Jonathan Cahn e ele vai falar sobre um tema que ele escreveu em um livro, A Profecia do Dragão. E começa assim: Olá, Espírito Santo, sejam todos bem-vindos. O meu convidado hoje é o rabino Jonathan Cahn, que vai apresentar o seu livro A Profecia do Dragão, Israel, a ressurreição da escuridão, das trevas e o fim dos dias. Revela uma força perigosa dos tempos antigos que está atualmente moldando os eventos mundiais. Eu quero saber sobre este sobrenatural que está por detrás disso e tem uma dica, tem a ver com um dragão. Explique-se, Rabino Jonathan. E o Rabino responde: o segredo dos fim dos tempos é que temos testemunhados muitos mistérios antigos por trás disso. Você sabe que a Bíblia fala sobre um dragão, é algo muito real, é o inimigo, é contra tudo o que ele vai contra tudo o que Deus é, não só no mundo, não somente em Israel, não somente na igreja, mas com cada uma das pessoas. Há de fato uma guerra contra cada um de nós. Uma vez que sabemos disso, abrem-se estratégias que podemos superar e prevalecer. Esta é a vontade de Deus para nós. O Sid Roth pergunta: mas você também viu um mistério que tinha a ver com o 7 de outubro? E o rabino responde: sim. Este mistério ordenou e predisse o momento exato de tudo que aconteceu. Eu estava falando sobre este mistério na noite anterior dele acontecer. Este mistério previu este ataque a Israel, que seria pego de surpresa e aconteceria em um sábado hebraico, num dia sagrado, em 2023, e em outubro, no primeiro sábado de outubro. Então, estou compartilhando este mistério na manhã, e na manhã seguinte acontece. E as pessoas que estavam lá, onde eu havia compartilhado, estavam dizendo que você acabou de falar sobre isso. Este mistério pode até nos dizer o que vai acontecer, até os dias exatos, os dias específicos. Então, o Senhor me interrompeu para que eu pudesse fazer este livro. Eu até gostaria de escrever outro livro, mas precisamos estar abertos para o sobrenatural de Deus. Então, a Bíblia fala sobre um anjo que se voltou contra Deus. E em hebraico se chama Satanás. É de onde vem esta palavra, que significa aquele que vai contra todos os propósitos de Deus. Então, você tem este ser, esta entidade, que serve para parar os propósitos de Deus. Ao mesmo tempo que Deus cria pessoas que estão lá para cumprir os propósitos dele. E o povo judeu, que existe para isso, por esta razão, para dar testemunho de Deus e cumprir os seus propósitos. E trazer Deus ao mundo, para trazer a sua palavra. O mundo, para trazer o Messias ao mundo. Trazer o reino ao mundo. Então, o que acontece quando os dois se juntam? Você vai ter uma guerra. Você vai entender o que aconteceu com a história judaica.
Você vai entender o que aconteceu no ano passado. Fazemos parte de uma guerra antiga. Existe uma força real. Você não consegue explicar a guerra contra o povo judeu e o que acabamos de ver no mundo? Porque significa que é no sobrenatural, remonta a um ser angelical. Por isso nunca acaba. Porque o inimigo não morre, e não é por acaso que os mais odiados são perseguidos, as pessoas no mundo são sempre o povo judeu. Tem que ser assim, porque é algo satânico. O povo judeu faz a nossa história de testemunho com Deus. Dá testemunho por causa de tudo que já passou. Há uma grande guerra acontecendo, já dura mais de 4.000 anos. Nós só estamos neste último ano. Eu vi a erupção disso, mas é o mesmo, faz parte do antigo mistério em que todos nós estivemos. Ok, diz o C.D. Roth. Então fale sobre o título do livro, A Ressurreição Sombria, e quem são este povo do mar. Sim, vamos falar sobre isso, algo que a CNN nunca passou para vocês. É um mistério que temos testemunhado. Você sabe que o inimigo é um imitador, ele imita Deus. Ele sempre vai fazer isso. Deus ressuscita a nação de Israel. Pega a nação antiga, levanta dos ossos secos e torna uma nação outra vez. Então vimos a profecia se cumprir. Deus ressuscita uma nação. Mas o inimigo vai imitar isso. Então ele vai ter a sua própria ressurreição. Será a ressurreição de um antigo inimigo. E quais eram os antigos inimigos de Israel? Arqui-inimigos, os filisteus, chamados de povos do mar. Eles varreram o antigo mundo. Então hoje eles são chamados de palestinos. São os antigos filisteus, um inimigo antigo. O momento em que Israel retorna em 1948, a faixa de Gaza emerge também em 1948, assim como o judeu se torna israelense, remontando a 1948, o povo árabe se torna os antigos filisteus. Esse é o nome deles, eles são chamados de filisteus. Não percebem, mas há um antigo mistério que está transformando e usando eles para se opor à nação de Israel. E uma vez que você enxerga essas coisas, você sabe que você não pode deixar de ver, porque existe algo real por detrás. E os eventos atuais do mundo são realmente espirituais. Existe um mistério, um segredo no livro do Apocalipse que revela o que está acontecendo. O lugar e o mistério por trás dos fins dos tempos está se revelando diante dos nossos olhos. E o C.D. Roth diz, o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023 chocou o mundo, mas o rabino Jonathan Cahn diz que tudo faz parte de um antigo mistério bíblico sobrenatural. Sim, exatamente, você tem os antigos filisteus, e o que eles fizeram? Eles atacaram Israel, eles lançaram aldeias do que hoje é chamado faixa de Gaza, e repentinamente, quando eles fizeram, levaram prisioneiros. Quando a Bíblia fala sobre isso, um dos profetas condena uma cidade em particular por levar os cativos de Israel. A cidade é Gaza. E o Cid pergunta, então o Hamas aparece na Bíblia? E ele responde sim, surpreendentemente sim. É uma sigla com o significado islâmico de movimento de resistência, mas na verdade é uma palavra árabe que significa zelo e fervor. É uma palavra estranha porque não é apenas árabe, na verdade é hebraico, e na Bíblia, no hebraico, significa violência maligna, lá em Gênesis 6, versículo 11. Também em Ezequiel 7, versículo 11, diz: o Hamas se levantou como uma vara de violência. Também em Ezequiel 7, 23, também fala sobre o derramamento de sangue sobre a terra e o Hamas enchendo a cidade. Você sabe que o Hamas sempre se esconde em túneis, eles fazem tudo na escuridão, habita nas trevas. Outro lugar diz, quando o Messias vier, o Hamas não será mais. Uma das coisas do dragão inimigo é que ele é um profanador. Ele profana coisas sagradas de Deus, não é por acaso o que aconteceu no mundo dia 7
de outubro. Foi um dia sagrado em Israel. Mas também existe o mistério do jubileu que acontece a cada 50 anos. O que quer que você tenha perdido, você recupera. Mas incrível é que Deus restaurou Israel no jubileu. Nenhum povo perdeu a sua terra como o povo judeu. Então, quando eles vieram de volta, Deus realmente fez de acordo com o mistério de jubileu. A cada 50 anos, algo profético acontece. No 50 ano é um exemplo. Não podemos entrar em detalhes, mas em 1867, na verdade é um ano jubileu, começa a liberação da terra, que vai para o povo judeu. E começa naquele ano. Agora, se você contar 50 anos depois, 1917, alguma coisa também aconteceu. Os turcos ocupantes no jubileu deixaram a terra, e a terra é dada ao povo judeu. Mas eles nunca receberam Jerusalém. Deus diz que eles têm que ter Jerusalém. E não vai acontecer até que eles tenham o próximo jubileu, de 1917 até 1967, onde acontece a Guerra dos 6 Dias e o povo judeu pela primeira vez entra pelos portões de Jerusalém. E no ano de 2017 vem a declaração do Trump, do presidente da América, pela primeira vez, desde os tempos antigos, que reconhece Jerusalém desta forma. O inimigo tenta copiar também o jubileu, mas ele tira da calamidade. Mas o que foi que tivemos na Guerra dos 6 Dias em 1973? Depois veio uma calamidade que foi chamada da Guerra de Yom Kippur. Foi uma calamidade que pegou Israel de surpresa. Foi uma invasão e ainda assim abalou Israel. Aí você conta 50 anos, leva para o ano de 2023. O primeiro sábado de outubro, dia 7 de outubro, onde acontece o ataque. Então, este foi os inimigos do jubileu, os dragões. Outros sinais interessantes é que a bandeira da Palestina é vermelha, preta, verde e branca. E curiosamente, quando você lê Apocalipse, fala sobre os 4 cavaleiros, que têm as mesmas cores, vermelho, branco, preto e verde. Toda bandeira que tem essas 4 cores no Apocalipse é um inimigo de Israel. E então você tem o dragão perseguindo esta mulher em Apocalipse 12, e em algum momento esta mulher também aponta para Israel. E temos também o Sar, que significa governante ou príncipe, Parás, que é Sar, Parás, Irã. Parás significa Irã, príncipe do Irã. E então ele vai contra Israel. Mas a nação de Israel não está lidando com o governo do Irã, mas com uma entidade que está por detrás dele. E precisamos entender que existe um link entre Israel e a igreja. Então, precisamos todos juntos, como um só, fazer parte desta batalha contra este dragão. Existe uma unção sobre nós, e precisamos estar no reino espiritual em batalha. Então ele diz sobre algo que Ezequiel 38 e 39 prediz uma grande invasão massiva de Israel nos últimos dias. E nós sabemos quem está por vir. Podemos olhar para os nomes que estão dentre eles. Um deles é chamado de Cush. Hoje é o Sudão. Há uma Etiópia bíblica. Então temos Put, que aponta para a Líbia e o norte da África. Temos a terra de Togarma, que aponta para hoje a Turquia e também pedaço da Rússia. Então existe algo aqui incrível. Parece que todos vão participar da invasão em Israel. Nunca fizeram isso antes, mas é incrível que quando olha para Cush, que é o Sudão, eles também faziam parte lá em 7 de outubro da invasão. E pela procuração que eles deram o poder ao Hamas, a Líbia fez parte da invasão. E a Turquia também financiou
o Hamas, e o Parás, que nós falamos antes, que é o Irã, que está por trás disso pela primeira vez. Então, as nações citadas em Ezequiel estão juntas. Podemos dizer que não é ainda o que foi citado, esta batalha, mas é uma aceleração desta vez que eles participam de uma invasão contra Israel. E o Cid pergunta qual é o segredo dos 2.315 dias. E ele responde, lembra-se da guerra dos 6 dias, então Israel ganha Jerusalém, isso foi profético. O inimigo não está feliz com isso, porque quando isso está colocando o retorno de Jesus cada vez mais perto e tudo que precisa acontecer para a profecia se cumprir, então ele contra-ataca na guerra de Yom Kippur. Então, até mesmo aqueles que fizeram isso disseram que foi um contra-ataque pela guerra dos 6 dias para tomar Jerusalém. Então, foi um contra-ataque, foi bem traumático. O período de tempo entre o início da guerra dos 6 dias e o início da guerra do Yom Kippur foi exatamente 2.315 dias. Agora vamos juntar ao mistério do jubileu 50 anos depois, 5 de junho de 1967, o início da Guerra dos 6 Dias, 50 anos depois, em 5 de junho, foi quando o Senado dos Estados Unidos aprovou a primeira resolução para reconhecer Jerusalém 50 anos antes do dia, no jubileu. O que acontece então se você tomar a contagem regressiva que você faz, 2.315 dias, entre 1967 e a guerra de Yom Kippur? Te leva ao dia do ataque de 7 de outubro. Deveria ter acontecido no dia anterior, mas por causa dos anos bissextos, levou até amanhã do sábado. Esta é a contagem regressiva do inimigo. O exato dia determinado para o momento exato. O Cid pergunta, o antissemitismo que acontece pelo mundo e nas faculdades está na Bíblia? E ele diz, sim, isso tudo está na Bíblia, nunca vai desaparecer. A Bíblia fala sobre isso e no Apocalipse diz sobre os espíritos de sapo que saem pelo Oriente atrás dos reis, que venham contra Israel no Armagedon. E o que nós temos visto é este espírito de dragão pelas universidades, por todos os lugares, contra o povo de Israel. Porém, o Apocalipse também fala sobre uma entidade que estará a favor em luta, o anjo Michael, que estará a favor de Israel. E Israel estará protegido no tempo do fim. Então, nós finalizamos por aqui. Vou deixar o link do vídeo completo na descrição. Eu fiz aqui um resumo. Se você tiver interesse de assistir a entrevista completa, fique à vontade, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.